O que acontece quando o nosso propósito se une ao propósito de Deus? Esse é o tema que iremos falar hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e continue aqui conosco. Hoje, nós no Expondo as Escrituras vamos falar sobre o tema A História de Ana, quando o nosso propósito se alinha ao propósito de Deus, baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos de 1 a 19. Vamos fazer a leitura desse texto, pois é necessário. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E em sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez menção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu te peço que ilumine a minha mente para que eu ensine de acordo com as verdades da tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos praticar a tua palavra em nome de Jesus. O intuito e a intenção do Expondo as Escrituras é ler o texto, explicar o que o texto significa e fazer as aplicações em relação ao significado do texto para as nossas vidas. Se você quer baixar o esboço desse Expondo as Escrituras, basta você ir na descrição desse vídeo,
descer, vai ter escrito lá, faça download, clique no link, será levado para o meu site, e uma vez que você esteja no meu site, você vai baixar a página ali e vai ter lá um botão para você clicar e fazer o download dessa exposição bíblica. Introdução. O programa Expondo as Escrituras de hoje trata sobre a história de Ana, quando o nosso propósito se alinha ao propósito de Deus, baseado em 1 Samuel 1, do 1 ao 19, como já lemos. Para compreendermos esse texto, é preciso lembrar que o livro de Juízes relata altos e baixos do povo de Israel em relação à sua obediência ao Senhor, e termina com uma afirmação que cada um fazia bem, fazia segundo bem parecia aos seus olhos. Juízes 21, 25. Então nós temos que ter o primeiro entendimento seguinte: Samuel ainda está dentro do tempo de Juízes. E o livro de Juízes termina que cada um fazia conforme bem parecia aos seus olhos. Então precisava de uma orientação, precisava de uma direção, e Samuel seria a resposta para isso. Deus, para corrigir essas distorções que também alcançaram a casa de Eli, levanta ainda dentro do tempo de Juízes um homem que haveria de ser juiz, sacerdote e profeta. É justamente para relatar a origem desse homem que é escrito o capítulo 1 de 1 Samuel. Então, qual é o propósito de escrever o primeiro capítulo do livro de Samuel? Relatar como se deu o nascimento de Samuel. Qual é o tema principal? Relatar como se deu o nascimento de Samuel e o agir de Deus de forma sobrenatural para que esse nascimento acontecesse. Sendo assim, o escritor registra a história de seus pais Eucana e Ana e também Penina e seus filhos, 1 Samuel do 1 ao 8, Ana pedindo a Deus um filho, 1 Samuel do 1, 9 a 19, e o nascimento e a consagração de Deus a Deus de Samuel, 1 Samuel 1, 20 a 28. Capítulo 1 pode ser dividido nesses 3 pontos. Iremos nessa exposição bíblica aprender o que acontece quando o nosso propósito se alinha ao propósito de Deus. 1. O marido de Ana, Eucana. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Quem era Eucana? Por nascimento ele era um levita. Você pode buscar lá em 1 Crônicas 6, do 33 ao 38. Mas geograficamente ele era um efraimita, ou seja, morava nas terras dadas a Efraim, a tribo de Efraim. 1 Samuel 1:1. Este homem tinha 2 mulheres, Ana, que aparentemente, levando em consideração o texto, era a primeira esposa. E acredita-se que por ela ser estéril, baseado no costume da época, que nada tinha a ver com o plano original de Deus, era um costume à parte do plano de Deus, porque Deus criou um homem para uma mulher, nesse caso. Casamento é feito de um homem com uma mulher. Eucana tomou também Penina como esposa, que lhe deu filhos e filhas. 1 Samuel 1, versículo 2 e versículo 4. Temos aí o versículo 4 que diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Apesar dessa distorção do plano original de Deus para o casamento, Eucana era um homem temente a Deus, pois mesmo em um tempo de apostasia espiritual, vista até mesmo nos filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, ele subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Então o que a gente pode entender até esse ponto? Eucana morava junto à tribo de Efraim, mas era um levita, ele tinha 2 mulheres. Uma era Ana, provavelmente por ser estéril, ele arruma uma segunda mulher, segundo o costume da época. O costume da época dizia o seguinte: se você se casar com uma mulher que seja estéril, você pode casar-se com uma outra mulher
para que você venha a ter descendência. Então Eucana, baseado naquele costume daquela época, ele se casa também com Penina. Então tanto Ana como Penina eram esposas legítimas de Eucana. Eram esposas mesmo, não era uma esposa e outra uma concubina, não. As duas eram esposas de Eucana. Porém, Ana não tinha filhos. Então até aqui nós entendemos o que estava acontecendo. 1 Samuel 1,3 diz: subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, que era um local, e estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eucana amava Ana, mas não tomou o exemplo de Isaque, que orou ao Senhor por Rebeca, e Deus lhe abriu a madre, Gênesis 25, 21. Então, o que acontece? Eucana tinha um problema. Ele tinha uma esposa que era estéril. Eucana, para resolver o problema, ele arruma Penina. E nós vamos ver o que acontece por causa desse casamento onde havia duas esposas. Você está gostando do Expondo as Escrituras de hoje? Dá um like aí, não esquece de dar um like, porque assim o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Compartilha lá na sua rede social, no seu Facebook, tem um botãozinho aí, ó, compartilhar. Você clica nele e envia lá para sua rede social, para o seu Facebook, para o status do seu WhatsApp. Também você já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações para ficar a par, por dentro do que é publicado aqui no canal? Aqui tem o Expondo as Escrituras, tem a EBD comentada online, então você vai ficar aí ciente de tudo que vai acontecendo. E também já deixa o seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo e o que você está achando desse Expondo as Escrituras. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então você pode aí aproveitar e ser membro do canal. Não é ser inscrito. Inscrito você é gratuitamente. Você também pode baixar o material do Expondo as Escrituras gratuitamente. Só que você tem que fazer isso a cada exposição bíblica. Sendo membro, você tem uma área onde você pode baixar todos os arquivos e ao mesmo tempo estará contribuindo com o meu ministério de ensino. Ah, Pastor Mário Luna, eu não posso, eu não tenho condição. Não tem problema. Ore por mim, porque isso já é de bom tamanho e eu preciso muito. Eu e minha menina princesa, minha esposa, nós precisamos muito que vocês nos ajudem em oração. A dor de Ana. Ana, como já foi dito, aparentemente era a primeira esposa de Eucana, né? Pois seu nome aparece primeiro do que o de Penina, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Ela era uma mulher temente a Deus, mas estava em grande aflição, pois não tinha filhos. Eucana tenta consolar Ana. Versículo 4 diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eucana oferecia sacrifícios a Deus e provavelmente, era uma oferta pacífica, um sacrifício de gratidão conforme descrito em Levítico capítulo 3, pois essa era a única oferta que o ofertante podia comer do sacrifício. Então acredita-se que a oferta que Eucana oferecia, o sacrifício que Eucana oferecia, era um sacrifício pacífico, um sacrifício de comunhão, de gratidão, melhor dizendo. Ele servia a Penina e seus filhos, porém a Ana ele dava uma parte excelente, porquanto amava a Ana. É destacado sempre que ele amava a Ana. Isso é importante levarmos em consideração. O amor que sentia por Ana lhe fazia separar uma melhor parte para ela. Essa atitude dele também servia para tentar consolá-la. Porque, querendo ou não, se Eucana demonstrava o seu amor por Ana, era uma forma também de trazer um consolo ao seu coração pela ausência de filhos.
Isso porque Ana era estéril. O texto diz, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Isso significa que ela não gerava filhos. É interessante destacar aqui que o escritor do livro de Samuel faz questão de enfatizar que Ana era estéril porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Você vai ver em outras partes da Bíblia que é dito, por exemplo, que Raquel era estéril, que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, mas nem sempre estava diretamente dito, porque o Senhor cerrou a sua madre. Mas aqui demonstra que a causa de Ana ser estéril era o próprio Deus fazendo ela ser estéril. É bom notar que a ideia naquele tempo era atribuir diretamente a Deus tudo o que acontecia. Então, se acontecia alguma coisa boa, é o Senhor que está trazendo bênção. Se acontecia alguma coisa ruim, é o Senhor que está trazendo juízo. Tanto é que na história de Jó, os amigos, porque não tinham uma explicação lógica sobre o que estava acontecendo com ele, acabou acusando Jó de ter pecado contra Deus. E nós sabemos, lendo a história como um todo, que Jó não havia pecado. Jó não estava debaixo de juízo de Deus, mas Jó estava diante de uma situação que, para quem olhava para ela, dizia, o Senhor está cobrando de Jó. Jó pecou contra Deus. Porém, Jó não havia pecado. Da mesma maneira, Ana não gerava filhos, mas isso não quer dizer que esse não gerar filho estava ligado a um juízo de Deus diretamente. Então, se Ana não gerava, é porque Deus havia impedido de gerar. Se Deus havia impedido, algum juízo estaria sobre ela. O livro de Números vai relatar que quando uma mulher, o marido suspeitasse da sua infidelidade, era feita uma prova. Ela tomaria uma água e se o estômago dela inchasse, tá? O estômago dela inchasse, nesse caso o ventre dela inchasse, e automaticamente ela fosse culpada, o estômago dela ia inchar, o ventre dela ia inchar, e ao mesmo tempo o seu útero ia minguar, ou seja, ela ficaria estéril, como maldição dada pelo Senhor. Então era bem comum achar que quando uma mulher não gerava, é porque ela estava debaixo de um juízo de Deus, tá? Então se Ana não gerava, é porque Deus havia impedido de gerar. Quando na verdade Deus fez tudo perfeito e a imperfeição chegou como consequência do pecado. Então nem sempre o não gerar era um juízo de Deus, e sim a consequência do pecado original que trouxe uma distorção para a criação. Pastor Mário Luna, o que isso quer dizer? As enfermidades. Nós não podemos atribuir a Deus que Deus está lançando sobre o povo, sobre a humanidade, as enfermidades. Sempre. Dizer que sempre é o Senhor. Tanto é que Jesus deixa muito claro quando perguntam para Jesus, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele estivesse cego? Jesus diz, nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, ele tinha ali uma deficiência que nem era culpa dele e nem era culpa de seus pais. A questão era que aquilo tinha sido acontecido e serviria para que a glória de Deus fosse manifestada. Então nem toda enfermidade era juízo de Deus, era consequência de um juízo de Deus estar cobrando. Então, Ana poderia ser estéril por causa da questão do pecado que trouxe enfermidade sobre a raça humana também. Ana era uma mulher temente a Deus e isso devia lhe causar grandes conflitos. Por isso, sua dor aumentava mais ainda. Por que causava grandes conflitos? Bom, se Ana é uma mulher temente a Deus, ela sabia que não vivia uma vida no pecado. Por que Deus estaria cobrando dela? Foi o que aconteceu com Jó. Jó entrou em determinado momento, ele não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Mas peraí, eu estou passando por isso, mas por quê? O que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Eu não errei, eu não pequei. Então, como havia esse pensamento no tempo de Ana, eles pensavam dessa forma, provavelmente isso agravava a sua dor, porque ela poderia pensar assim, eu não fiz nada, eu não cometi nenhum pecado, e por que eu não posso gerar? Por que eu não posso ser mãe? Por que Deus não me permite ser mãe? Então havia um conflito, porque na cabeça deles estava bem definido o seguinte, aquele que obedece é abençoado, aquele que desobedece é amaldiçoado. Só que Ana não era uma mulher desobediente. E por que ela estava passando por uma coisa que seria considerada uma maldição? Ser estéril. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe diz, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
seu marido lhe faz 4 perguntas como uma forma de tentar consolá-la. Ana, por que choras? A dor de Ana causava nela choro. Ana sentia dor e ela chorava. Devemos admitir que as lágrimas muitas vezes é sinal que a alma está transbordando de tristeza, porque a dor aqui está relacionada diretamente à tristeza. Não era uma dor física, era uma dor emocional. E por que está mal o teu coração? Ana estava muito triste com a situação. Sua alma estava em conflitos agudos. Seu choro era o sinal visível do seu coração estar mal. E não é assim que as pessoas às vezes estão se sentindo? Elas estão tristes e por isso elas choram? Elas estão passando por momentos de dores e por isso elas choram? Elas estão passando por tribulações e elas choram? Existem casos que isso é visível. Ou seja, é como se a alma estivesse transbordando. E isso é visto por meio do quê? Do choro. Então, nem todo choro é por causa de tristeza, mas Ana estava chorando por causa da sua dor, por causa da sua aflição. Ela tinha um desejo, ela tinha um propósito, ela queria ser mãe. Ser mãe era uma bênção. Ser mãe era algo que Deus determinou para a mulher poder cumprir esse papel. E Ana se pergunta, por que eu não posso ser mãe? O que eu fiz de errado que eu não posso ser mãe? Então havia um conflito. Quem sabe, você que está assistindo esse Expondo as Escrituras hoje, esteja vivendo um conflito também. Do porquê você está passando por determinadas coisas se você está fazendo as coisas da forma correta. Ana estava diante de um conflito. Ana estava diante de uma situação desesperadora. E a alma dela estava abatida. E por que não comes? Terceira pergunta. Ela também não tinha fome. Sua dor lhe tirava a fome ao ponto de não conseguir desfrutar da porção excelente que seu marido lhe dava. Ou seja, para ela não tinha sentido se alimentar. A tristeza estava lhe consumindo. Então ela não tinha vontade de comer, ela não tinha vontade de se alimentar. E às vezes você está passando por algum tipo de problema na sua vida que a fome vai embora também. Você não sente fome. É preciso se alimentar? É preciso se alimentar. É bem verdade que ali era um alimento que tinha a ver com o momento ali de gratidão a Deus, de comunhão a Deus, porque tinha a ver com o sacrifício? Sim, sim. Se alimentar naquele momento estava remetendo a ela também a participar da comunhão com Deus, porque aquilo tinha a ver com o sacrifício. Só que nem isso a Ana conseguia fazer. E há momentos que você não consegue adorar, você só consegue chorar. Você só consegue derramar lágrimas. É verdade, é verdade. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo a sua dor. Seja você uma varoa, seja você um varão. Deus está vendo a sua angústia. Saiba disso. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a pergunta de Eucana. Olha, quando você faz uma pergunta desse tipo para alguém que quer muito uma coisa, e você faz essa pergunta relacionada justamente àquilo que ela quer, é muito difícil. Porque nós poderíamos considerar essa pergunta uma pergunta um pouco insensível de Eucana. Mas o texto diz que Eucana amava a Ana. O texto deixa isso muito claro. E Eucana amava a Ana. Então talvez não se trate em si de uma insensibilidade, talvez ele pudesse não compreender a fundo o que significava um filho para aquela mulher. E há momentos que quando a gente não compreende a fundo, é melhor a gente não falar nada. Mas ele faz a pergunta. Eucana tenta mostrar para Ana que seu amor por ela poderia suprir a ausência de filhos. Isso na visão dele, mas não funcionava na visão dela. Isso aqui é uma coisa muito importante. Tem coisas que funcionam na nossa visão, mas não funcionam na visão da pessoa. Então não queira implantar a sua visão para alguém, porque aquela pessoa pode não compreender da mesma maneira. Para Eucana, ter Ana, nesse caso, e Ana ter ele, já era o bastante. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. Eucana já tinha filhos. Ele tinha filhos com Penina. Ele teria uma geração. Ele teria uma descendência. Então, ele diz para Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos, mas Eucana já tinha filhos. Ele já estava satisfeito. Mas Ana não estava. Ana não tinha o que ela queria. Eucana tinha filhos, mas Ana não tinha. Ela queria filhos. Talvez ele aqui use uma hipérbole, talvez, onde diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos,
Que ele poderia falar, não sou eu melhor do que um filho, 2 filhos, mas ele fala logo de 10. Parece uma linguagem exagerada. A hipérbole, ela é uma forma de falar de forma exagerada. Eu sou melhor do que 10 filhos? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Talvez possa ser uma hipérbole. Ou seja, o grande amor que sinto e demonstro para você não é melhor do que você ter 10 filhos? Ou seja, você tem o meu amor. Afinal, Penina havia dado filhos para Eucana, mas o amor dele era para Ana. Então, de uma certa forma, é como se Eucana dissesse para ela assim: ei, você não me deu filhos, mas o meu amor é para você. Eu amo é você. Então, não se sinta do jeito que você está se sentindo. Falando de uma outra forma, em outras palavras, o amor dele não estava condicionado aos filhos que a esposa lhe dava. Era isso que Eucana também poderia estar dizendo. Provavelmente ele usou essa expressão como uma forma de fazer Ana refletir e apaziguar o coração dela de tamanha dor. É claro que isso não apaziguou o coração de Ana. Tirou a dor de Ana, porque, na verdade, ela queria mesmo era filhos. Ela queria poder ter filhos. Para a mulher, era uma vergonha, era uma frustração não poder ser mãe. Então, Ana estava debaixo dessa frustração, dessa vergonha pública. Porque para a sociedade daquela época, uma mulher não ter filhos era uma vergonha pública. Então ela não tinha que só enfrentar os conflitos internos, ela enfrentava conflitos externos. Porque ela sabia que a sociedade a julgava. Mas ela não era julgada apenas pela sociedade, ela tinha um problema também dentro da sua própria casa. Preste atenção. Porém, ela não respondeu a seu marido. Nada que ela falasse com ele resolveria seu problema. Penina zomba de Ana. É aqui que está o conflito dentro de casa. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então o escritor deixa claro, quem está escrevendo o livro de Samuel deixa claro que o motivo de Penina está ali irritando Ana, estava ali centrado em Ana não ter filhos. E assim o fazia ele de ano em ano, Eucana ia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Penina tinha os mesmos direitos de esposa do que Ana. Todas as duas eram esposas legítimas, segundo o costume da época. Eu não estou falando aqui de mandamento de Deus, eu estou falando do costume da época. Estou falando da forma de Eucana tratar suas esposas. Esse não foi o plano original de Deus, mas era um costume da época que estava sendo permitido, não decretado como mandamento, tá bom? Em um lar onde há poligamia, mais de uma esposa, tá? Monogamia, uma esposa. Poligamia, várias esposas. Em um lar onde há poligamia, as consequências são desastrosas. Um clima de competição se estabeleceu naquela família. O texto diz que Eucana amava Ana. Então, como Penina era também uma esposa legítima, segundo o costume daquela época, havia dado filhos a Eucana, e mesmo assim o amor dele era para Ana, isso deve ter agravado muito o tratamento ofensivo de Penina para Ana. Afinal de contas, peraí, por que eu não tenho o amor do meu marido? Talvez pensasse Penina. Eu dei filhos para ele. Só que o amor de Eucana não estava condicionado em dar filhos para ele, na mulher dar filhos para ele. O amor dele não tinha relação com isso. Eucana amava a Ana. Isso é bem claro. Vemos uma situação bem parecida de rivalidade entre as duas esposas de Jacó, que eram irmãs, inclusive, Léia e Raquel. Léia competia excessivamente contra Raquel e deixava Raquel numa situação extremamente difícil, porque Raquel era estéril até determinado momento. O texto diz que Penina irritava ano após ano na casa do Senhor, e por isso Ana chorava e não comia. Um momento que deveria ser de comunhão com Deus, que se estenderia à família, se transformava em uma oportunidade para agravar ainda mais a dor de Ana. Sabe-se lá se ela sofria dentro da casa também, Penina escarnecendo dela dentro de casa,
É claro que de um lado Penina estava se sentindo desprezada. Então ela não podia descontar em Eucana, ela descontava em quem? Em Ana. Isso é muito comum acontecer, não é que seja certo, mas é muito comum acontecer, uma pessoa não pode se voltar contra alguém, então ela desconta na outra pessoa, que essa pessoa ama. Então a forma de descontar aquilo que ela sentia, ela descontava em Ana. Mas na verdade a frustração dela era com Eucana. Porque Eucana não amava Penina. O texto não diz isso. O texto diz que Eucana amava a Ana. Então esses são males da poligamia. Se só tem Ana e ele ama a Ana, qual é o problema? Não há nenhum problema nesse caso. Então, nós temos que ver que essa situação agravava mais ainda a dor de Ana. Em vez deles se reunirem para ter comunhão no momento lá do templo, aquela reunião servia como uma oportunidade para Penina estar ali, causando ainda mais dor em Ana. Afinal de contas, todos os anos lá estava Ana, e mesmo assim continuava estéril, devia lhe jogar na face Penina. Tá vendo? Ano após ano e você continua estéril. Nada aconteceu. Que situação. Tudo isso como efeito colateral da poligamia. O pecado trouxe distorções para a criação. E o ser humano, ao invés de se voltar para Deus, busca soluções paliativas e encontra mais problemas do que solução. O que é uma solução paliativa? É uma solução temporária que não resolve o problema. Ela só vai dar um tempo maior ali, mas sem solução. A questão é que vai se agravar ainda mais. É um paliativo. Mas não é uma coisa que vai trazer solução. Não é algo que ataca o problema de cheio. Ele ataca, no caso, a consequência, não a causa. Ou seja, Ana não podia gerar. Eucana quer filhos. Então ele arruma uma segunda esposa para dar filhos a ele. Só que agora ele arruma um outro problema, porque agora tem uma rivalidade dentro de casa entre Penina e entre Ana. Certo? Pois o problema de não ter filhos foi resolvido através de Penina como esposa. Mas, por outro lado, o lar se tornou em um ambiente de rivalidade. Cuidado com as decisões que você vai tomar para resolver determinados problemas. Não tome decisões paliativas, pois elas causam mais males do que trazem bens para você. Cuidado com as suas decisões. Essa decisão de Eucana foi uma decisão que trouxe males para dentro do seu lar. Uma rivalidade dentro da sua casa. Devemos entender que a questão de Penina com Ana nunca foi a questão principal do capítulo 1, como muitos enfatizam. Por quê? Até porque Deus não incentiva a rivalidade e revanchismo, como é feito em várias pregações. Deus quer a unidade de sua igreja. A gente que vai pregar sobre essa história e foca apenas na história de Penina perseguindo Ana. Penina perseguindo Ana. Cuidado com a Penina. Deus vai cobrar da Penina. E eles falam um monte de coisa. Só que esse capítulo não foi registrado para contar isso como a parte principal. Esse capítulo foi contado para poder mostrar como se deu o nascimento de Samuel. Essa questão de Penina com Ana é apenas um enredo dentro da história, para poder preencher a história. Mas a história em si está focando no nascimento de Samuel. E focando no nascimento de Samuel de um modo sobrenatural. Ou seja, glória para Deus. Glória para Deus. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Dá o like. Compartilha na sua rede social, no seu Facebook, no seu status do WhatsApp. Comente de onde você está assistindo e também o que você está achando. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação. Para quê? Para que você possa receber as notificações em relação ao que está acontecendo no canal. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis.
E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Esse curso livre de teologia eu indico sempre aqui no canal, porque é um curso que eu faço, é um curso sério, e você vai ter aí possibilidade de aumentar o seu conhecimento bíblico. Só que esse curso está fazendo tem uma atitude interessante. Você pode fazer o módulo grátis, e se você gostar, aí sim você vai se matricular. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode aí se cadastrar para fazer o módulo grátis, e depois, se você quiser prosseguir estudando, no final você vai ter inclusive um certificado. Então eu indico, porque eu conheço. Tem muitos cursos de teologia aí na internet, muitos deles que realmente não tem nenhuma seriedade, outros que tem, e entre eles está o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Então estou indicando, ó, tá aqui o link na descrição. 3. A oração de Ana. Ana visita o tabernáculo e ora, dizendo que se o Senhor lhe der um filho, ela o devolverá ao Senhor. Ela faz um voto. O voto de Ana ao Senhor. Voto ou promessa é um empenho voluntário de uma palavra a Deus ou outra pessoa. Alguém também pode fazer uma promessa para uma pessoa. Ele era permitido segundo a palavra de Deus. O voto pode ser bíblico? Sim. Pode ser feito? Sim. Porém, não deveria ser quebrado e a pessoa deveria observar os seguintes requisitos. Naquele tempo, para fazer um voto, era preciso se ater ao seguinte. Primeiro, voluntariedade. O que significa? Algo espontâneo. A pessoa precisava fazer isso de forma espontânea, não obrigada, por vontade própria. Isso quer dizer. 2. Consciência. Ela tinha que ter consciência do tipo de voto que ela estava fazendo. Tem gente que faz voto e não pensa no que está fazendo. Ele quer a solução do problema, mas aí ele faz um voto e não pensa. Aí às vezes fala assim, olha Senhor, se sair a minha aposentadoria, eu vou dar 100% do dinheiro que sair do primeiro pagamento, eu vou dar todo o primeiro pagamento, primeiro mês, todo para o Senhor. Mas ela se esquece que ela precisa comer, beber. Então, na ânsia de Deus resolver aquele problema, ela faz um voto impensado. Ela não pensa no que ela está fazendo, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então, se ela quer dar o valor de um salário para o Senhor, digamos que seja aí, vamos fazer aqui apenas um exemplo, R$1.200. Então, seria melhor que ela dissesse, talvez, dentro da situação dela, às vezes difícil, dizer ao Senhor, Senhor, durante 3 meses eu vou ofertar com R$400 para a tua obra, se o Senhor me abençoar com essa aposentadoria. Ela vai dar os mesmos 1.200, só que ela vai fazer isso em 3 vezes, porque ela não consegue fazer em uma vez só. Aí ela vai e vota. Quando o dinheiro chega, ela tem gás, ela tem água, ela tem luz, ela tem isso, ela tem aquilo, às vezes tem até um aluguel para pagar, e aí ela não pode cumprir o voto. E aí fez o quê? Voto de tolo. E aí Deus não se agrada disso. Então é por isso que um voto tem que ter o quê? Consciência e responsabilidade. Assumir aquilo que você votou. Primeiro, consciência, ter ciência do que você está votando, e responsabilidade, assumir o que você votou. Conformidade com a palavra de Deus. Então você não pode fazer qualquer tipo de voto, tá? E que não envolva terceiras pessoas sem o consentimento dela. E talvez você diga, mas espera aí, ela fez um voto com o filho não... Mas aí, no caso, ela está fazendo um voto para dar o filho para o Senhor, para servir ao Senhor. Então aí é um voto diferenciado. Mas você não pode fazer um voto tipo, eu prometo, eu tô fazendo um voto que o meu filho, o filho já é nascido e tudo, o meu filho vai fazer isso e isso e isso pro Senhor. Não, você não pode fazer isso sem o consentimento dele. Ele concordou com isso? Eu tô fazendo um voto que o meu marido vai fazer isso e isso e isso. Você concordou? Você conversou? Tem casos aí de esposas indo ao templo, ou maridos indo ao templo, fazendo votos, tá? Vai lá e vota lá na igreja. Lá não, a igreja fala assim, faça esse voto. Você durante tanto tempo vai ofertar X. Mas ele não conversou com a esposa. Ou a esposa não conversou com o marido. Aí chega em casa e fala pro marido, nós estamos participando de um voto que nós vamos dar 50% do nosso rendimento durante 3 meses para a obra de Deus. E o marido virar para ela e dizer assim, eu não concordo. Eu não aceito isso. E aí?
É um voto que você não tratou antes para poder fazer. Tem que ter acordo. Você é casado, casada. Então você primeiro precisa saber. Ah, mas acontece que meu marido não tem visão de Deus. Eu tenho que fazer porque ele não tem visão de Deus. Deus não recebe esse tipo de voto não, tá? Esse tipo de propósito Deus não recebe não. Sabe por quê? Porque esse é um propósito que é feito sem o acordo do cônjuge. Tem que ter acordo do marido, tem que ter acordo da esposa. Ah, mas se eu for depender do acordo dele, eu nunca vou fazer. Então não faça, você é casado. Você é casada, você não casou? Se você casou, você tem que atender primeiro aos critérios do casamento. Nesse caso, não vai poder fazer voto, tá bom? Ninguém é obrigado a fazer votos a Deus. Porquanto, muito cuidado, Deus não se agrada de tolos. Então, a Bíblia não obriga ninguém a fazer votos. Mas se você fizer, você tem que cumprir. Então não faça um voto que envolva alguém ou que alguém tenha que disponibilizar algum valor que você pode fazer o voto por sua conta. E mesmo assim você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, alguém pode querer fazer um voto tipo assim, é casado, aí eu vou fazer um voto que eu vou ficar separada durante 1 mês sem ter vida, sem ter relacionamento íntimo com meu marido. Você acordou isso com ele? Você acordou isso com ela? Tratou com ela? Se você não acordou, Deus não recebe esse tipo de voto. Deus não recebe esse tipo de propósito, vamos usar assim. Deus não recebe. Por quê? Porque tem que ter acordo. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 7 e você vai entender o que eu estou dizendo. 9 e 10 versículos. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O estado descrito de Ana durante o texto aponta para alguém que está depressiva. Ana parece estar depressiva. Mas ela se levanta e vai ao tabernáculo orar. Não podemos deixar de lembrar do conselho que Paulo deixou à igreja de Filipos. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ação de graças. Lá está Ana orando. Mesmo estando com tamanha dor, ela não se rende, mas se volta em oração para aquele que pode resolver o seu problema. Ana era estéril, mas não estava debaixo do juízo de Deus. Em breve Deus usaria a situação dela para manifestar a sua glória. Nosso Deus permite situações acontecerem em nossas vidas para manifestar o seu poder. Esse poder é visto na provisão, na proteção, no cuidado que recebemos dele. Você já experimentou o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus? Então Deus se manifesta no meio da nossa dor, mostrando o seu grande poder. Ana chorava por causa do que Penina fazia com ela, mas chorou abundantemente diante do Senhor. É um choro vindo de uma alma com muita dor. Ana chora, Ana se derrama. Será que você tem chorado nos pés do Senhor? Será que você tem se derramado nos pés do Senhor? Será que você tem se voltado para o Senhor? Será que a luta que você está atravessando está te levando mais para perto de Deus ou mais para longe de Deus? Porque o mesmo calor que endurece a cera, mesmo calor que amolece a cera, endurece o barro. O calor amolece a cera, mas é o mesmo calor que endurece o barro. Existem pessoas que diante do sofrimento são aquebrantadas. Existem pessoas que diante do sofrimento se endurecem, blasfemam, murmuram contra Deus. E é justamente isso que o diabo quer. O propósito do diabo é nos voltar contra Deus, é nos fazer virar contra Deus. Tem muita gente enganada. Pensando o seguinte, o diabo sempre vai tocar na sua vida financeira para poder fazer com que a sua vida financeira não venha andar. Se o diabo perceber que a sua vida financeira é uma fraqueza que você tem, que te leva para longe de Deus, o diabo nunca vai tocar na sua vida financeira. Porque ali está uma arma que ele vai usar para te levar para longe de Deus. Se o diabo perceber que o seu relacionamento, o seu casamento está servindo para te levar para longe de Deus, o diabo não vai se levantar contra o seu casamento. Porque às vezes dentro do casamento a esposa está levando o marido mais para longe de Deus. Às vezes o marido está levando a esposa mais para longe de Deus. O diabo não vai atacar um casamento desse tipo. Sabe por quê? Porque para ele esse casamento está cumprindo o propósito dele.
Então cuidado, você que acha que o diabo sempre vai atacar no sentido de destruir, no sentido de paralisar o seu casamento, acabar com o seu casamento, paralisar a sua vida financeira, porque às vezes ele pode deixar de atacar a sua vida financeira porque ela está servindo ao propósito dele. Ele pode deixar de atacar seu casamento porque ele está servindo ao propósito do inimigo, no sentido de te levar para longe de Deus. Então, Ana está ali, chorando abundantemente. A dor está levando Ana para mais perto de Deus, não para longe de Deus. 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Olha como é que Ana ora. Eu fico até com certa vergonha de determinadas orações que hoje nós fazemos. As nossas orações estão carregadas de ordem. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Ei, Deus não é seu empregado nem meu. Você não tem que falar para Deus o que Ele tem que fazer. Você tem que suplicar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha família precisa disso, o meu filho precisa disso, a minha filha precisa disso, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso disso. É pedido, não é ordem. Eu decreto essa vitória, eu decreto essa bênção, eu determino essa bênção. Aí você não determina nada, você não decreta nada. Você não tem nenhum poder para decretar nada se não for o Senhor na sua vida. E como é que você vai decretar isso para o próprio Deus? Quem é que vai falar com uma autoridade desse jeito? Ah, mas ele é meu pai, tem intimidade. Isso é falta de respeito, falta de temor, falta de submissão, de obediência a Deus, de reconhecer quem Deus é. Olha como é que ela fala com Deus. Se benignamente atentares, olhares para a aflição da tua serva, a dor da tua serva, e de mim te lembrares, lembra-te de mim, Senhor, e da tua serva te não esqueceres. Olha como é que Ana se coloca na oração: serva, serva, não, Senhor, eu estou aqui orando porque eu sou teu filho. E como teu filho eu mereço. Não. Se tu atentares para a aflição, se tu te lembrares da tua serva e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, aí ela fala o que ela precisa. Ao Senhor o darei. Aí o voto está aí. Por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto. Ana tem uma causa impossível. Ela fez o que estava em suas mãos: orar, caminhar, ir ao templo de ano em ano. Estava presente no sacrifício, apesar de não conseguir comer por causa da situação que estava vivendo. Orou ao Senhor e por fim ela faz um voto a Deus que envolve glorificá-lo com a solução de sua causa impossível. Era uma causa impossível. Era um propósito impossível. Aqui não temos uma barganha, mas um propósito de honrar a Deus pela bênção concedida. Quando buscamos por uma causa impossível, que intenção está em nosso coração? Desfrutar da bênção ou glorificar o nome do Senhor através do que vamos receber? Porque tem gente que só se lembra da bênção, ele não glorifica o nome do Senhor com quem recebeu. Ana descreve com riqueza de detalhes tudo o que fará se o Senhor atender sua oração. Ana tem em seu coração o propósito de ter um filho, porém diz que ao ter esse filho, o dará ao Senhor. Ana está pronta para devolver a Deus aquilo que ela tanto deseja. Ela queria um filho, mas ela vai abrir mão desse filho para o Senhor. Você sabe o que é isso? Um coração aberto a devolver a Deus aquilo que recebeu. E está aqui, Senhor. É teu, não é meu, é teu. É isso que Ana está dizendo. Então Ana não quer ter filho por motivos como algumas pessoas gostariam de ter algumas coisas. O coração de Ana não está cheio de egoísmo e nem disposta a usar o filho para mostrar para a Penina que Deus era com ela. Mas o que importa para Ana é apenas devolver a Deus por gratidão a bênção que recebeu. Existem muitas pessoas na obra de Deus que querem receber coisas para esfregar diante de outras pessoas, para dizer, ó, uma prova, ó, Deus é comigo, ó, Ele me deu. A pior coisa que eu e você podemos fazer é isso. Eu acredito que esse seja um dos motivos que muita gente não recebe determinadas coisas. Porque elas querem receber para humilhar pessoas, para se engrandecer. Deus jamais vai fazer uma coisa pela sua e pela minha vida para nós nos engrandecermos.
Deus não vai promover a nossa soberba. Deus odeia a soberba. Deus abomina a soberba. Deus detesta a soberba. Então Deus não vai fazer uma coisa pela minha vida para me tornar soberbo. Ou para que eu tenha uma atitude soberba. Nunca Deus vai fazer isso. Mas Ana não está preocupada em mostrar para Penina filho. Ana não está preocupada em mostrar para a sociedade, olha, tá aqui o meu filho. Não, Ana quer devolver o filho ao Senhor. A dor não tirou a sua sensibilidade espiritual. A dor não tirou. Ana está disposta a consagrar seu filho unicamente ao Senhor. A dor não tirou a sua sensibilidade espiritual. Ana é um exemplo para nos mostrar que qualquer pessoa pode passar por grandes aflições, mesmo que esteja caminhando na presença do Senhor. Porém, nunca pode perder a sua fé. E dizer isso é importante, sabe por quê? Porque há um pensamento no nosso meio cristão que se você está obedecendo a Deus, você não pode passar por aflição, você não pode passar por dor, você não pode passar por tribulação, você não pode passar por enfermidade, por desemprego, nada disso. Só que Ana era uma mulher temente a Deus, mas ela estava diante de uma grande dor. E qual é a atitude de Ana? Se prostrar? Abandonar? Parar? Desistir? Não, Ana continua perseverando. A dor está lá, mas ela continua indo em frente. Ela tem uma dor, ela tem um problema, mas ela não perde a sua fé em Deus. 2. O protesto. O julgamento de Eli. Ela faz um voto e agora ela vai haver um protesto. O julgamento de Eli. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Ana estava orando apenas na mente. E aqui é um segredo. Existem coisas que você não deveria falar com a sua boca, mas falar com Deus apenas na sua mente. Por quê? Porque você evita determinadas batalhas para enfrentar porque você falou. Então, Ana ora na mente. Ah, mas o diabo já sabia que Ana queria um filho, mas ela faz uma oração na mente. Ela fala com Deus, ela faz um voto a Deus. Ela fala com Deus na mente. Ela não ora. Ao relato da oração dela, mas essa oração não é feita em voz alta. Ela não é feita em voz alta. Certo? E disse Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O texto nos informa que Ana não apenas ora, ela persevera em orar e é tida como uma mulher embriagada pelo sacerdote Eli. Imagine toda a dor de Ana e agora ela precisa enfrentar um julgamento indevido de alguém que deveria estar ali para entender a sua dor. Você está debaixo de uma grande pressão e ainda tem alguém te julgando. Jó. Aflição total. Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens, perdeu empregados, está doente. A esposa não estava compreendendo muito bem ele, também, perdeu tudo também. E eu não estou aqui culpando a mulher de Jó. E aí, de repente, vem os amigos consolar e depois não conseguem mais consolar porque precisam explicar o que está acontecendo. E como eles não entendem o que está acontecendo, à luz do entendimento deles da época, se obedecer tem a bênção, se desobedecer tem o juízo, e parece que Jó está debaixo de juízo, então tu pecou. Então a dor é mais agravada ainda. E não é assim que às vezes você e eu ou outras pessoas se sentem? Alguém julgando a situação que você está vivendo? Quem sabe você passando por um tempo longo de desemprego, procurando trabalho, tentando e nada acontece? Às vezes esperando também ser mãe e não acontece. Às vezes esperando um casamento, lutando para poder chegar a um casamento, ter um casamento, e alguém olha de lá e diz, nunca vai casar. Vai ficar aí, ó. Julgamentos. Você tem que aprender a lidar com os julgamentos. Você não pode definir a sua vida pelo que falam de você. E Ana tá ali. Mas Ana vai precisar se posicionar nesse momento. Porque ela não queria ser tida por algo que, na verdade, ela não era para uma pessoa tão importante como era Eli. Então vamos lá? O esclarecimento de Ana. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Ela não estava nem comendo, quanto mais bebendo. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial.
alguém extremamente rebelde, desobediente, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava falando com Deus em oração, tudo que ela estava sentindo. Por isso que o texto de Filipenses 4:7 diz para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Seja conhecido, diante de Deus, por meio das petições, né, as nossas petições, por meio das orações, súplicas e ação de graça. Pedro também fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando você lança sobre o Senhor, é como se você pegasse o peso que está sobre você e colocasse nas mãos do Senhor e dissesse para ele, agora é contigo, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, eu já fiz a minha parte. Ana tem uma causa impossível, estava apresentando ao Senhor. Era uma mulher temente a Deus e respeitava a liderança, e por isso apenas explica a sua situação para Eli. Ana é uma mulher que sabe a posição que ele tem. Ele é uma autoridade espiritual, independente da situação que ele está vivendo. Ele é uma autoridade espiritual. Ana não vai se levantar contra Eli, porque ela sabe que se ela se levanta contra Eli, se ela bate boca contra Eli, ela está desrespeitando uma autoridade que Deus levantou. Ela estaria desrespeitando ao próprio Deus. Sabe por que tem pessoas, tem muita gente na casa de Deus, ou boa parte de pessoas na casa de Deus, que estão com a sua vida enrolada? Porque elas são pessoas que desrespeitam a autoridade espiritual. Não se levante contra a autoridade espiritual. Não concorda? Não chegou a um acordo? É melhor você sair daquele lugar, procurar um outro lugar para congregar, do que você ficar batendo de frente. Você não foi chamado por Deus para poder ficar batendo de frente contra aqueles que estão diante de uma obra. Não faça isso não. Você só vai perder. Você só vai ter decepção na sua vida. Ah, mas ele está errado. Deixa Deus tratar. Não é você que vai tratar disso. Você não tem essa autoridade. Ele foi colocado como uma autoridade. Toda vez que alguém desrespeita uma autoridade espiritual, está desrespeitando ao próprio Deus. Toda vez que alguém desrespeita alguém que foi colocado numa posição de autoridade, desrespeita ao próprio Deus. Então não faça isso. Não faça isso. Ana entende muito bem isso. E ela só explica a situação para Eli. Ana não permite que seu cenário de dor tire dela o equilíbrio. Ela não é uma mulher descontrolada que está pronta para agredir verbalmente aqueles que não a compreendem, como tem muita gente que faz. Ela não revidou as afrontas de Penina, não respondeu às perguntas de Eucana, pelo menos o texto não declara, e apenas esclareceu ao sacerdote Eli que não estava embriagado. Ela poderia bater boca com Penina, o texto não diz que ela batia a boca com Penina. Que grande lição temos com tais atitudes? Ela em momento algum desejou que Deus ferisse Penina, como tem muita gente querendo que Deus mate. Tem gente orando para Deus matar, que é uma oração que Deus não recebe, mas está orando para Deus matar, para Deus cobrar, para Deus fazer acontecer, para ele se gloriar. Deus nunca vai fazer isso. Você sabia que existem coisas que acontecem às vezes na vida de alguém que fez alguma coisa com você, que não tem nenhuma relação com a sua vida? Só porque alguém ofendeu você e alguma coisa ruim acontece na vida, tá vendo? É a mão do Senhor. Quem foi que disse isso? Você? Se você está se vangloriando pelo que está acontecendo na vida do outro, primeiro falta amor no seu coração e compaixão. Se falta amor e compaixão, falta transformação de Deus, porque esse não é o caráter de Deus. Nós temos que nos parecer com Deus, pois somos filhos dele. Então uma pessoa que sente prazer em ver alguém ser cobrado, alguém passar por alguma dor, alguma tristeza e atribui isso a Deus e se vangloria disso, falta no coração dele compaixão e amor. Então ele está bem longe da comunhão com Deus. E Deus jamais vai fazer isso para você se vangloriar. Então às vezes não tem nenhuma relação com o que aconteceu com você. Lembre-se sempre de uma coisa. Deus nunca vai cobrar de alguém unicamente porque fez alguma coisa com você. Ele vai fazer isso quando isso desonrar diretamente o nome dele. E ele vai fazer quando ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Não vai ser do seu jeito, na sua hora e no seu momento. Certo? Ela, em momento algum, desejou que Deus ferisse Penina ou ficou magoada com o sacerdote Eli. Tem gente que espragueja até o pastor. Amaldiçoa o pastor e tudo. Cuidado. Por muito menos alguns de nós metemos os pés pelas mãos, na nossa linguagem, né?
e saímos totalmente da graça. Eli ora por Ana. Ela explica para ele, com coração manso. Então Eli entende. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Isso mostra que Eli era um ser humano também. Ele poderia errar no seu julgamento. Tem gente que acha que o pastor não pode errar, que o líder não pode errar, que o obreiro da igreja nunca pode errar. Ele não é perfeito. Ele é sujeito a errar. Eli errou. Mas agora Eli repara o erro e diz: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele abençoa Ana. Agora Ana tem uma palavra liberada pelo sumo sacerdote. Devemos lembrar que naquele tempo o sacerdote levava o povo a Deus. E foi isso que ele fez. Apresentou a causa de Ana a Deus, liberando uma palavra de bênção, pedindo que Deus concedesse a petição dela. Então ele ora para Deus. Olha o que o texto diz aqui, ó. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele ora para que Deus responda a Ana. Eli não está determinando o que vai acontecer, que vai ser. Ele apenas ora e fala: Senhor, que o Senhor conceda a ela. Agora, cabe à vontade de Deus se é ou não é. Tem muita gente frustrada porque alguém libera uma palavra sobre a sua vida, mas ele liberou de si mesmo. Ou você recebeu pensando que era uma coisa decretada, mas dependia da vontade de Deus. Então, uma coisa que você tem que ter sempre na sua cabeça é: Deus vai fazer se for a vontade dele. Qualquer pessoa pode levantar a mão por aí e sair determinando, decretando, falando, profetizando. Ele pode até fazer isso. Mas a pergunta é: Deus mandou? E segunda pergunta: é da vontade de Deus? 18. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana ainda não estava grávida, mas algo mudou a partir daquele momento. Depois de perseverar em oração e receber uma palavra de bênção através do sumo sacerdote, Ana se foi e comeu. A dor saiu e chegou a alegria à sua alma. Ana experimentou a paz que excede todo entendimento. A circunstância ainda era desfavorável, mas Ana agora está com seu coração em paz. Por quê? Porque ela derramou sobre o Senhor a sua súplica e o sumo sacerdote libera uma palavra de bênção para ela. Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O sumo sacerdote era um representante que estava ali na terra para levar o povo a Deus e o povo ser aceito. Então, ela diz assim: agora a minha causa foi colocada na mão de alguém que intercedeu por mim. E eu creio que a minha situação vai mudar. 4. O propósito de Ana se alinha ao propósito de Deus. Quando alinhamos nossa vontade à vontade de Deus, o que acontece? Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, ou seja, teve relação sexual com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eles adoraram ao Senhor, voltaram para casa e a bênção é materializada pelo Senhor. Aquela palavra que o sumo sacerdote clamou, aquela oração que o sumo sacerdote orou e Ana orou, agora é respondida. A oração é respondida, apontando que o voto foi aceito, porque ela fez um voto. Então o voto foi aceito, porque a oração foi respondida. O texto diz: e o Senhor se lembrou dela. Isso quer dizer que o Senhor entrou na causa em questão, respondendo à oração de Ana e permitindo que ela engravidasse. Quando o texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana, quer dizer: e o Senhor entrou na causa de Ana, da causa em questão de Ana. O Senhor trabalhou, moveu, agiu em favor da causa de Ana. É como se tivesse vários processos. E Deus vai lá e pega o processo de Ana e tira ele, e julga, e decreta, e diz: receba o filho. Só Deus pode fazer isso. Uma causa impossível. Ana não poderia resolver essa causa, de forma alguma. Ela não tinha poder para gerar de si mesma. Eucana não podia fazer Ana gerar de si mesma. Ninguém poderia fazer Ana gerar de si mesma. Ninguém.
Ninguém poderia fazer Ana gerar. E nem ela poderia gerar de si mesma, melhor dizendo. E lá está Ana. Dependendo unicamente de Deus. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então deixa o like, se você ainda não deixou o like. Compartilha na sua rede social. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e comente de onde você está assistindo esse vídeo. E o que você está achando dele? Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação Pastor Mário Luna. Se você quer contribuir com o clube de membros do meu canal, você pode fazer. Você pode baixar gratuitamente todo o PDF do Expondo as Escrituras e também todo o PDF da EBD comentado online. Porém, se você quer baixar tudo num único lugar, você tem a possibilidade de ser membro do canal. O link está aqui na descrição do vídeo, está escrito assim, seja membro. Tem um linkzinho, você clica nele e aí você vai fazer uma assinatura, que é mensal, num valor pequeno, né? Esse valor não é um grande valor, é um pequeno valor, e você vai estar semeando no meu ministério. Ao mesmo tempo, você tem todos esses benefícios de baixar tudo num único lugar. Se você também não puder, não tem nenhum problema, continue me ajudando em oração, porque eu preciso muito. Conclusão do Expondo as Escrituras de hoje. Entendemos que o nascimento de Samuel, para cumprir o propósito de Deus em relação ao seu povo, veio por meio de um agir sobrenatural. O povo precisava de um direcionamento e Deus levanta o profeta Samuel para este fim. Não foi fácil tudo que Ana passou, porém sua dor resultou na glória do nome do Senhor. Se Ana pudesse imaginar o que viria depois, ela não teria sofrido tanto, não é a mesma coisa que eu e você? A gente não sabe o que vai vir depois, a gente só sabe o momento, mas Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então, confia naquele que sabe de todas as coisas e faz o melhor. Jesus, como Salvador da humanidade, também nasceu por meio do sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo envolveu a Maria e lá estava sendo gerado o Senhor Jesus. Ele traz perdão de pecados, comunhão com Deus e pode aliviar as nossas dores. Tudo aquilo que o pecado causa, Jesus tem poder de invalidar as consequências do pecado. Isso não quer dizer que aceitar a Jesus vai acabar com todos os seus problemas, mas um dia tudo isso não vai existir mais. Que tipo de causa você tem apresentado a Deus? É uma causa válida? Qual é a causa que você tem apresentado a Deus? O que essa causa tem trazido a você como consequência? Muita dor, tristeza, angústia? Qual é a sua atitude diante dessa causa? Você se volta para Deus ou você se afasta de Deus? Você glorifica a Deus ou você murmura de Deus? O que a solução dessa causa contribui para o reino de Deus? Tem muita gente pedindo coisas para Deus que não tem nenhuma relação com as coisas dele. Apenas para si, desfrutar. A pessoa quer desfrutar só, mais nada. Não, você precisa pedir coisas que também possam glorificar o nome do Senhor. E Ana pensa dessa forma, ela quer entregar o filho para Deus, ou seja, para te servir. E uma coisa importante, depois Ana teve muitos outros filhos. Ela não teve só Samuel. Deus se lembrou dela, não só com Samuel, Deus deu outros filhos para Ana. E Ana não jogou na cara de Penina, nada fala sobre isso. Até porque a história só está ali para mostrar como se deu o nascimento de Samuel, que seria alguém que Deus usaria para direcionar o seu povo. Quando alinhamos nosso propósito ao propósito de Deus, iremos experimentar as bênçãos do Senhor e o nome dele será glorificado. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Vamos buscar os propósitos de Deus para as nossas vidas daqui para frente? Você quer viver os propósitos de Deus na sua vida? Então, busque os propósitos de Deus. Não busque os seus propósitos, porque senão você terá sérios problemas. Inclusive, eu vou deixar até a recomendação de um livro, Uma Vida
com propósito. A capa dele mudou. Essa aqui é uma versão, uma edição um pouco antiga, tá? Tô deixando aí pra você. Quer descobrir, quer entender melhor sobre o propósito de Deus para sua vida? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse livro aqui, tá bom? É só você clicar no link, vai ser levado para um site lá, você pode comprar esse livro. Eu tenho certeza que ele vai te ser de grande ajuda. São 40 dias que você vai ler, cada dia você vai ler um capítulo, né, dele, e você vai saber aí, vai ter um direcionamento sobre uma vida com propósito. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse Expondo as Escrituras. Que o Senhor possa tomar em tuas mãos a vida de cada um de nós. Nos ensina a alinhar o nosso propósito com o teu propósito. Que não seja a nossa vontade, que não venhamos viver uma vida egoísta, mas que venhamos viver uma vida debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Eu tô deixando aqui a indicação de um vídeo para você poder assistir. Vale a pena você assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.